não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Oh, 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 Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna
Nossa missão é celebrar a Deus com excelência. Nos relacionar com amor. E multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja. Somos família. Graça e paz, igreja, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de sábado à tarde. Você que nos assiste de casa também, seja muito bem-vindo. Hoje, dando início à nossa nova série de mensagens, Fale aos Outros. O tema da mensagem de hoje é Ele Transforma. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos adorar ao nosso Senhor com alegria. Tá um pouco friozinho lá fora, mas aqui dentro vai esquentar, amém? Amém! Glória a Deus. Vamos todos bater palmas e nos alegrar na presença de Deus. Os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Vamos lá! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja
Aleluia! Aleluia a Deus! 2 Coríntios 2:4 nos diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Neste mundo nós teremos aflições, mas Cristo Jesus, o dono da igreja, está com ela, a direcionando, a guiando. Nós estamos de pé, pois Cristo Jesus é o nosso capitão. Louvemos a Ele com todo o nosso coração. Glória a Jesus, aleluia. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, O que te move? o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos com fé, estamos de pé. Aleluia, Senhor! Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, Senhor! Declare! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Abençoe a tua congregação, Senhor! Enchendo
prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você pode aplaudir e glorificar a Jesus, Cristo Jesus que está aqui. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Irmãos, desde que a história formal começou a ser escrita, muitos reis se levantaram sobre a terra, né? Reis maus e reis bons. Reis que demonstraram poder nos mares, como os fenícios. Reis que demonstraram poder na neve, como os russos. Reis que demonstraram poder na selva, como o rei brasileiro, nós tivemos também. Mas nenhum é como o rei que a Bíblia descreve, o Senhor dos Senhores, cujo título é Leão de Judá. Esse rei, a palavra diz que quando ele convoca o exército celestial, nenhuma estrela deixa de comparecer enfileirada ante a sua presença. Ele chama cada uma pelo seu nome. Em havaiano existe uma palavra para o céu estrelado, Elaniakea, o céu imensurável. Essa extensão de céu, os cientistas dizem que é para mais de 14 bilhões de anos-luz de extensão. Seja lá o que for isso, é grande demais. É mais do que a gente pode contar. E Deus chama cada um pelo seu nome. Esse Deus, ele é mais poderoso, porque o seu reinado é além da terra, é além do mar, é além do céu. Esse rei, ele é ao mesmo tempo que poderoso, acessível e amoroso. Porque a palavra diz que ele habita junto ao contrito de coração. Convida esse leão para rugir contra os seus inimigos, contra os seus medos, e experimenta o poder de Deus, desse Deus que chama cada estrela pelo seu nome. Amém. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que um trovão, com tua glória vem, Senhor. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá.
Se abaixe, prepare agora o caminho do Senhor. 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 Ó vale, se erga montanha, se abaixe. Ó vale, se erga montanha, se abaixe. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Ó vale, se erga montanha, se abaixe. 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 Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quero dizer que é uma alegria, um prazer enorme estar novamente em Taubaté. A última vez que eu vim, acho que foi em dezembro, né? E é maravilhoso estar com todos vocês. Quero convidá-los a abrir a Bíblia ou acompanhar a passagem do Senhor, que está em João, capítulo 4, versículo 28 e 30, que diz assim: A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? E então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Amém? Podem sentar, podem ficar à vontade. É sempre maravilhoso estar com os irmãos em Taubaté. Eu confesso que se morasse mais perto, pastor, estarei aqui mais vezes, né? Mas a distância nos impede, mas toda vez que a gente vem para cá é uma alegria muito grande. E hoje nós vamos falar sobre um Deus que transforma. Você crê nisso? Amém, porque o Senhor que servimos é um Deus que transforma. Ele transforma a vida, Ele transformou a minha vida, Ele continua transformando a minha vida e eu creio que da mesma maneira é com você. Mas para começarmos a falar um pouquinho sobre esse Deus que transforma, uma transformação que quando acontece ela precisa ser anunciada, eu quero fazer duas perguntas para você fazer uma autoanálise. Porque o fato é que aquilo que nós somos hoje é uma construção de pessoas que passaram pela nossa vida, é uma construção de cenários a qual vivemos e cada pedaço do que vivemos desde quando éramos crianças, ela vai construindo e fazendo o nosso caráter, formando o nosso emocional. E aí a pergunta que eu queria fazer para você, para a gente começar a meditar aqui na palavra do Senhor é: como está o seu coração hoje? Você hoje pode dizer que o seu coração ele está saudável ao ponto de você confiar em outra pessoa? De você, de repente, conhecer uma nova pessoa e compartilhar os seus sentimentos, os seus segredos, ou o seu coração está um pouco ferido e você prefere se resguardar um pouco. Talvez o processo que nos levou até aqui fez a gente passar por algumas situações doloridas, alguns traumas e fez com que a gente se fechasse.
que a gente não quisesse mais confiar em outras pessoas. Na verdade, hoje no mundo chega até a ser uma loucura falar que a gente confia em alguém. Mas eu queria te dizer que isso não é uma realidade do povo de Deus. Porque o Senhor, Ele nos transforma para que a gente possa confiar em outras pessoas. Mas a questão é, como está o seu coração? Ele está aberto para confiar, para viver novas experiências? Hoje o seu coração está aberto para viver o novo do Senhor? Ou de repente, tudo aquilo que você já viveu na sua vida, as situações fez com que você ficasse um pouco mais temeroso em relação a isso? E por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Porque nós vamos falar sobre uma mulher que ela passou por um processo muito doloroso na vida dela. Ela passou por alguns processos, alguns relacionamentos que fez com que ela se fechasse um pouquinho. E diante da história dela e daquilo que Deus fez na vida dela, nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida. Essa mulher a qual nós estamos falando é uma mulher que ela sonhou em ter um relacionamento amoroso. É uma mulher que não apenas uma vez, mas 5 vezes, ela tentou construir alguma coisa, construir um relacionamento, uma família. Mas por 5 vezes, a gente não tem muitos detalhes, mas a gente entende que por 5 vezes, essa mulher foi frustrada em seus relacionamentos. Por 5 vezes, ela tentou, mas não deu certo. Por 5 vezes, essa mulher, ela tentou muito. Ela tentou, ela insistiu, ela construiu, ela reconstruiu, até chegar ao ponto que ela desistiu. Aí, ela não tenta mais ter um relacionamento, ela fica satisfeita ali com algumas migalhas, porque a palavra do Senhor diz que ela tem agora um novo relacionamento, mas esse não é dela. Ela se torna uma amante. Ela chega a um ponto das suas frustrações que ela desiste. Ela começa a se satisfazer com um pouco. E isso é muito perigoso, porque o Senhor, Ele tem coisas tão maravilhosas e tantas experiências maravilhosas para a gente viver. O Senhor tem coisas novas para a gente viver, mas quando a gente olha às vezes para a nossa história e para aquilo que vivemos, a gente começa a aceitar as migalhas que o mundo tem para dar para nós. E era mais ou menos nessa situação que essa mulher estava. A dor dela era tão grande que ela começa a viver isolada. E por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus começa com essa mulher tendo um encontro com Jesus no poço para tomar água. Mas o que nos chama a atenção da história dessa mulher é o horário que ela está indo buscar essa água. A palavra de Deus diz que essa mulher vai buscar a água no meio-dia, onde o sol está mais forte, lá na Palestina. E ela vai sozinha. Por costume, as mulheres iam buscar água lá para beber, só que elas iam em grupos. Ou mais cedo, quando o sol estava mais brando, ou no final do dia. E elas iam ali se relacionando, iam um grupo buscar essa água. Essa mulher, ela prefere ir no pior horário a ter que enfrentar a multidão. Ela prefere ir sozinha e aguentar mesmo o sol quente sobre ela, só porque ela não queria estar com outras pessoas. Esses detalhes que a Bíblia nos dá, nos mostra uma mulher muito machucada pela vida. Nos mostra uma mulher que ela quer se esconder. Nos mostra uma mulher que ela já está sem esperança, que ela não acredita e não confia mais em ninguém. Essa mulher, ela tenta de todas as maneiras viver de uma maneira isolada. Só que o que essa mulher não sabia, o que essa mulher não imaginava, é que Jesus, Ele vai atrás daqueles que estão machucados. O que essa mulher, ela não tinha noção, que o Jesus a qual nós servimos, estamos falando aqui hoje, Ele vai atrás dos rejeitados. Ele vai atrás daqueles que ninguém quer, porque Ele deseja. Esse é o coração do nosso Senhor. E essa mulher, ela tenta de todas as maneiras evitar a multidão. Mas sabe o que ela não consegue evitar? Ela não consegue evitar a graça do Senhor. Porque a graça vai ao encontro dela. Eu falo que essa história, ela começa nos falando de Jesus, e eu quero colocar na sua mente a situação que Jesus estava. Aqui está um pouco no começo ali do seu ministério, e Jesus era um homem com uma agenda cheia. Conhece alguém assim? Que tem muitas atividades para fazer. Jesus, ele estava na Judéia, e diz que ele estava ali com seus discípulos, e ele ensinava, ele batizava, e o ministério de Jesus começa a tomar uma grande proporção.
E nesse momento, quando o ministério de Jesus ele começa a crescer, começa a causar uma certa tensão, porque sempre tem alguém que tem um olhar um pouco maldoso sobre aquilo que você está fazendo. E Jesus ele começa a perceber que ali que os fariseus eles começam a fazer uns comentários desagradáveis acerca daquilo que Jesus está fazendo. E Jesus, aqui ele nos ensina algo muito interessante. Jesus nos ensina que para tudo nessa vida tem um tempo determinado. Quando Jesus percebe que essa tensão está crescendo, ele resolve então sair e ir para outra cidade. Mas por quê? Porque ele sabe que ali não era o momento para ter um embate. Então ele se retira de Judeia e ele vai então em direção à Galileia. Esse era o percurso que Jesus ia fazer. Só que no meio desse percurso, dessa agenda lotada, onde Jesus ele estava falando com multidões, fazendo milagres em meio a multidões, ele faz uma pausa estratégica por causa de um único coração. O mesmo Senhor que prega para muitas pessoas, ele para tudo para ir atrás de uma única pessoa. E ele faz uma pausa estratégica no meio desse caminho. Não era o caminho mais fácil, o qual ele percorre, mas era exatamente o caminho que tinha um propósito. Jesus estava em uma missão. Ele queria encontrar essa mulher. Essa mulher nem sonhava com isso, mas Jesus vai preparando tudo isso para encontrar. E da mesma forma, esse Jesus, ele faz dessa maneira, ele cria logísticas para cumprir propósitos. E ele vai então, e ele é tão lindo. Jesus é tão lindo porque ele tem a intenção de encontrar com essa mulher e ele tem a intenção de transformar essa mulher. Mas uma pessoa ferida, normalmente, ela não se abre para viver coisas novas. Uma pessoa que ela está ferida, eu falei para você que ela evitava as multidões. Dificilmente conversaria com Jesus se ele estivesse em meio à multidão. E Jesus, ele é maravilhoso porque ele se preocupa com os nossos sentimentos. Jesus, ele estava preocupado como aquela mulher ia receber. Aí sabe o que ele faz? Ele cria um cenário. Ele cria um encontro particular com ela. Ele desvia o caminho para poder encontrar com essa mulher. E ele pede para que os discípulos vão à cidade para comprar alimento. E ele faz isso com um toque de muita delicadeza. Porque ele sabia que se talvez ele estivesse acompanhado, ficaria muito difícil encontrar. Percebe como Jesus se preocupa com o meu e com o seu sentimento? Percebe como Jesus, ele leva em consideração a forma com que o seu coração está? Porque era isso que Jesus estava fazendo com ela. Ele prepara um cenário, ele fica esperando ela no lugar que sabia que ela ia passar. E ele fica sozinho, porque ele queria ter um encontro particular com ela. Para essa mulher, era um dia como qualquer outro. Ela está indo ao poço para retirar água. Ela não sabia o que ela ia encontrar pela frente. Mas Jesus, ele tinha parado todo o seu percurso para aguardar um coração ferido. E diz que quando essa mulher ela chega lá, Jesus, ele usa de estratégia para falar com ela. Jesus, ele vai de uma maneira para conquistar a simpatia dela. Quem aqui conhece alguém muito ferido? Ou de repente você se está reconhecendo como uma pessoa ferida? Pessoas machucadas têm dificuldade em se relacionar com outras. E foi por isso que eu fiz a primeira pergunta para você. Como está o seu coração? Você anda confiando nas pessoas? Essa mulher, ela estava fechada para esse tipo de relacionamento. E Jesus, muito amoroso, ele se coloca ali num lugar para conquistar a simpatia dela. Ele vê ela se aproximando e ele pede água para ela. Ele fala, você pode retirar água para mim? Mas já ouviram falar que cada um dá o que tem? Essa mulher tinha dor. Essa mulher, ela não confiava mais. Essa mulher tinha sido enganada. Logo, a resposta dela não era das melhores. Quando você vai ler, ela fala assim, logo tu, um judeu, vem me pedir água? De repente, para nós, pode soar de uma forma snob, ela falando isso, ou até mesmo de uma forma grosseira. Mas o que essa mulher estava fazendo era uma autodefesa. Ela fala, logo tu, um judeu? E aí, para a gente explicar um pouquinho por que ela fala isso, por causa que os judeus, por uma questão cultural, eles desprezavam os samaritanos. Os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Eram dois povos,
basicamente da mesma família, mas eles não se relacionavam. Os judeus e os samaritanos não podiam se encontrar. Além desse problema cultural, nós também tínhamos ali a questão de gênero. Jesus era um homem e ela era uma mulher. Quando que um homem falava com uma mulher? Ali era algo totalmente diferente. Então, quando ele vira para ela, ele fala, você me dá água? Ela fala, logo tu, um judeu, está me pedindo água? Jesus, ele vai da forma mais delicada possível. Mas essa mulher, ela está tão ferida e tão machucada que ela cria uma barreira para poder se relacionar com ele. E quantas vezes a gente faz isso? A gente cria barreiras em nossa vida e a gente não consegue mais se relacionar ou confiar, muitas vezes até em quem está morando conosco na nossa casa. Às vezes as feridas nos machucaram de uma forma tão profunda que até mesmo a pessoa que está vivendo conosco, a gente não consegue se abrir ou confiar. Essa mulher, ela está com tanto receio que ela realmente, ela age com uma certa defesa para com Jesus. E ela vai logo na identidade dele. Ela fala, logo tu, um judeu. E Jesus vira para ela e dá uma resposta muito linda. Ele fala, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água e eu lhe daria a água da vida eterna. Jesus, ela não entende quem está na frente dela, mas Jesus, aos pouquinhos, ele começa a se identificar para ela. Ah, se você soubesse quem está falando com você. Eu não sou um judeu, mas essa mulher, não apenas um judeu, mas essa mulher, ela está tão machucada. E a gente consegue entender a dor dela. Porque antes desse encontro, os homens que passaram pela vida dela usaram ela. Antes desse encontro, os homens que estiveram com ela desprezaram e abandonaram ela. De repente ela vê um homem pedindo água para ela, certamente na mente dela veio, é mais um querendo me usar. De repente na mente dela veio, olha, é mais um que vai zombar de mim, que vai rir de mim. Ela não consegue entender quem é aquele que está na frente dela. E ela ainda fala assim, mas você não tem nenhum balde. Da onde que vem essa água? Ela realmente não tem noção e ela fala, se tu consegue pegar essa água, então me dá, porque eu não quero mais voltar aqui para beber. Jesus, ele presta atenção no que Jesus consegue com ela. Nos detalhes, Jesus ganha a atenção dessa mulher. Jesus, ele começa a chamar a atenção dela a ponto dela começar a dialogar com ele. E começa a questionar, ele aguça a curiosidade nela. Tudo isso para chegar em um ponto que ele chega agora. Ele quer chegar na ferida dela. Às vezes, e é muito comum a gente ouvir isso, de pessoas que têm algumas feridas e elas escondem essa ferida. Elas pegam essa ferida e deixam guardadinha lá no coração. Sabe o que acontece com feridas que são escondidas? Elas aumentam a ponto de apodrecer. As feridas, por mais doloroso que seja o processo, as feridas, elas precisam ser tratadas verdadeiramente. E Jesus, ele não chega já acusando ela pelas feridas dela. Porque, de repente, quando eu contei aqui para vocês a história, olha, ela se relacionou com 5 homens. De repente você falou, mas também, não é assim que a gente age? Mas ela pediu também. Não deu certo com um, ficou tentando, e agora tem um outro que nem é dela? A nossa mente é assim, mas a do Senhor não. Ele não quer machucar ela ainda mais. Ele não quer fazer ela ainda mais prisioneira. A intenção de Jesus é tratar e transformar esse coração. Então Jesus, como um médico maravilhoso que ele é, ele expõe a dor dela. Ele fala assim, chama o seu marido. Chama o seu marido para vir aqui buscar água. E ela fala, eu não tenho marido. E ele fala, eu sei, porque você já teve 5. E agora está com um que nem seu é. Ele toca exatamente aonde dói. E eu aprendi nesse processo que a gente precisa aprender a colocar as nossas feridas diante do Senhor. Quantas vezes a gente passa vidas escravizados pela nossa dor. Eu falei que nós somos a soma daquilo que vivemos, de pessoas que conhecemos e de circunstâncias que estamos. Isso é um fato. Mas um fato mais verdadeiro ainda é que a gente não precisa ficar assim.
Porque nós servimos um Deus que Ele consegue transformar todas as situações e corações. Às vezes a gente se conforma da dor que estamos sentindo, a gente se conforma daquilo que o mundo causou em nós e a gente mesmo se aprisiona dentro disso. Mas o Senhor, Ele nos chama para falar e expressar aquilo que estamos sentindo para que Ele cure. Quando você olha para a Bíblia, os milagres de Jesus, Ele sempre provocou a confissão. Nós vamos ter o cego Bartimeu. Jesus, antes de curá-lo, fala para ele: o que você quer que eu faça? Jesus, Ele sempre busca esse relacionamento. E aí, por isso eu falo para você, como está o seu coração? Como estão as feridas? Está escondida? Talvez hoje seja o dia para trazer à tona e permitir que o Senhor cure. Não tem mais motivos para viver isolado. Nós não temos motivos para viver escondidos ou não confiando nas pessoas. O Senhor, Ele nos fez igreja para que nós pudéssemos confiar uns aos outros. O Senhor nos trouxe nesse lugar. Não foi só para sentarmos aqui e voltarmos para casa, mas Ele nos chama aqui para que a gente pudesse ter relacionamento uns com os outros. Mas a gente não consegue às vezes, sabe por quê? Porque já nos machucamos tanto. Tem gente que fala assim: não, ó, quem está no chão não cai, só cai quem está em pé. E prefere ficar deitado. Tem gente que fala assim: ó, só se decepciona quem confia, então não prefiro confiar. Mas o Senhor, Ele quer nos chamar para viver uma outra realidade. Uma realidade de transformação, uma realidade em que a gente pode sim ter relacionamentos confiáveis. Uma realidade que aquilo que a gente fez no passado não interfere no nosso futuro. Porque o Senhor, Ele realmente transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e Ele transforma até os nossos relacionamentos. Então Jesus, Ele faz isso para ela e de repente ela sente a dor do impacto da fala dele. Ela vira para ele e fala: vejo que és profeta. Porque ele falou algo que ali ela estava guardando em segredo. Fala: verdadeiramente vejo que és profeta. Mas a dor dela é tão grande que nesse diálogo ela continua fugindo da dor. Ela não quer ter esse embate com ele, porque a próxima resposta dela é: olha, soube que o Messias virá e nos revelará alguma coisa. Ele fala: os meus antepassados dizem que para adorar a Deus, uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é Siquém. Ela começa a mudar o assunto, ela tenta trazer para o lado espiritual. Percebe que ela foge do confronto da dor? Só que esse confronto, ele é necessário. E aí quando ela começa a falar sobre o Messias, ela fala: eu sei que o Messias virá, e quando ele virá, ele vai nos contar e nos revelar essa coisa. Aí Jesus se revela para ela: sou eu. Quando ela escuta essa confissão, é como se um quebra-cabeça começasse a se encaixar na cabeça dela. Ela fala: agora faz sentido o que ele está falando, ele é verdadeiramente o Messias. Só que algo mais profundo acontece com ela, que eu acho que é isso que a gente precisa entender. Ela entende ali o que Jesus estava fazendo. Percebe que ela era uma mulher que não era respeitada, que não era amada. De repente o próprio Deus está na frente dela, puxando uma conversa com ela. Aquela mulher que antes ela não era respeitada e não era desejada, ela encontra alguém que estava à procura dela. Aquelas dores não faziam mais sentido, porque ela estava diante do Messias. Ela tinha ouvido falar que o Messias tinha coisas boas, havia uma promessa sobre o Messias, uma promessa de libertação. E quando ela se depara com ele, e ela reconhece ele como o Deus vivo, ela começa a entender que aquilo que ela tinha passado não pode mais interferir no futuro dela. Esse mesmo Senhor está aqui hoje. Esse mesmo Senhor, Ele está olhando para nós e dizendo: olha, eu tenho um futuro para vocês, a qual as dores que você passou não faz parte disso. O próprio Deus, Ele está falando para você hoje: olha, a missionária que está ministrando não sabe das noites que você passa chorando no quarto. A missionária que está lá pregando, ela não sabe de quando você vai tomar banho, as lágrimas correm e se mistura com a água do chuveiro, mas eu sei, porque eu estou contigo. O mundo não sabe das suas fragilidades, das suas fraquezas, mas Jesus está falando: eu sei, e eu estou aqui porque eu quero conversar contigo sobre isso.
Às vezes o teu trauma está tão escondidinho que está afetando os seus relacionamentos e você nem se dá conta. E Jesus está querendo trazer à tona essa noite. E Jesus não está querendo trazer à tona à toa. Ele está querendo trazer à tona porque Ele quer curar isso. É possível viver uma vida sem traumas. É totalmente possível viver uma vida sem ansiedade. Hoje eu conversava com a Adriana e eu falei, nossa, parece que a depressão está quase virando um vírus. Quanto mais eu converso com as pessoas, mais elas estão tendo depressão. Deixa eu falar, é possível viver uma vida sem depressão. É possível viver uma vida a qual o seu passado não interfere no seu futuro, mas essa vida só é possível com Jesus. E Jesus, ele provoca esse encontro. Você acredita que você não veio aqui hoje por um acaso? Às vezes pode parecer uma rotina, mas se você vem aqui todos os sábados é porque o Senhor está insistindo nesse encontro contigo. O Senhor, Ele insiste de uma forma incansável, porque Ele quer curar os seus traumas. O Senhor Jesus, Ele para a sua agenda, que está prestes a encontrar a multidão, para curar o seu coração. Essa mulher, ela tem uma mente, um coração tão transformado, que aquela que antes fugia da multidão, sabe o que ela faz? Ela fica tão feliz. Ela entende que tudo aquilo não faz mais parte da sua vida. Ela entende que as dores e os traumas agora ficaram pequenos diante do Senhor, que ela larga o vaso que está na mão dela e corre para a cidade para anunciar o que ela tinha vivido. Você consegue entender a intensidade dessa transformação? A que fugia da multidão agora corre para a multidão. E diz que ela chega e ela começa a contar sobre o que Jesus falou com ela. Olha, eu acho que o Messias está aí, porque ele falou coisas que ele não sabia. De fato, ele é aquele a qual estamos aguardando. E através do testemunho dela, as pessoas de Samaria começam a procurar por Jesus. E a palavra diz que muitos deles aceitaram Jesus. A história começa com um coração quebrado e termina com uma nação se rendendo. Essa mulher que era excluída, agora ela se torna uma missionária. Aquela mulher a qual ninguém dava valor, a história dela está registrada na Bíblia. Eu estou contando ela para vocês essa noite. Jesus, Ele ainda transforma vidas. E eu não sei como que você veio aqui hoje. De repente você também veio com um copo de água para buscar um pouquinho. Mas o Senhor quer que você vá embora com uma fonte de água viva. De repente você veio como ela, sem esperança. Fechado no mundo de medo, de trauma e de dor. Mas o Senhor quer que você saia daqui contando sobre uma restauração. O cenário está montado exatamente como foi montado naquele dia. A mesma água que Jesus ofereceu para ela, Ele está oferecendo para você essa noite. Só que essa mulher, ela entendeu. Ela abandonou os medos e os traumas, porque às vezes a gente carrega os nossos traumas como se fosse um animal de estimação. Aonde a gente vai, a gente está carregando. Só que você precisa largar, como essa mulher largou o vaso. Ela abandona. E às vezes é isso que está faltando na minha vida e na sua. Porque o Senhor está aqui hoje e Ele fala para você: eu quero te dar a água da fonte da vida eterna. O que eu quero te dar vai curar todos os seus medos e os seus traumas. Mas você precisa entregar o balde. Você precisa abandonar a dor. Você precisa deixar Jesus trazer à tona a sua ferida. E eu não estou falando que você precisa trazer para que as outras pessoas saibam. Precisa trazer para que o Senhor cure. Não adianta você ficar guardando as dores dentro de você, achando que ninguém se importa. Deixa eu te falar, se você ainda não entendeu, o Senhor Jesus se importa. Talvez você já até tentou falar com alguém não te ouviu, mas deixa eu te falar, Jesus quer te ouvir essa noite. Mas a escolha é sua. Você pode vir, deixar o seu balde e ir embora cheio da água da vida. Ou você pode ir embora ainda e viver com os seus traumas de forma isolada. A decisão sempre vai ser sua, mas eu quero te convidar, você, a fechar os seus olhos e entregar as suas dores a Jesus. Você pode ficar em pé para que a gente possa orar junto? E eu gostaria que você fizesse esse exercício. Feche os seus olhos e não esconda do Senhor. Às vezes a gente vai orar e a gente vai falar assim para o Senhor. Eu tenho certeza que você vai se identificar com isso. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor,
cura as minhas dores de forma genérica, mas eu quero te convidar hoje a ser específico para com Jesus. E ser específico dói, ser específico machuca. Porque você tem que trazer à tona alguma coisa que de repente você está se envergonhando aí dentro. Mas do Senhor não precisa ter vergonha, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas exercite isso nesse momento. Feche os seus olhos e revele ao Senhor. Fala: Senhor, existe uma decepção dentro de mim que precisa ser tratada. E permita que o Senhor trate as suas dores. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, Senhor. Nós aprendemos aqui sobre esse encontro que o Senhor preparou há muito tempo atrás, Senhor. Um coração ferido e machucado. O Senhor parou a agenda para poder encontrar com ela, Senhor Jesus. E eu sei que essa história se repete essa noite, Pai. Eu sei que essa noite o Senhor preparou um encontro especial para nós, Senhor. Eu sei, Senhor Jesus, que hoje há pessoas aqui com um coração machucado e ferido, que tem vivido dias isolados, Senhor Jesus, preso em cavernas particulares, que não conseguem mais confiar, não conseguem mais ter esperança, não conseguem mais entender por que está vivendo. Tem gente que está aqui vivendo no automático, Senhor, mas o Senhor preparou esse encontro para que, assim como essa mulher, as nossas vidas também sejam transformadas pelo Teu poder, Senhor. Mas eu quero pedir, Senhor, por misericórdia, que o Teu Santo Espírito entre nesses corações nesse momento, Senhor. Porque assim como essa mulher que estava desconfiada, pode ter corações que ainda não entenderam o Teu poder. Mas eu sei que o Teu Espírito pode mudar até a visão da gente, Senhor Jesus. Quebranta os corações, Pai. Que haja confiança em Ti, na Tua palavra. Que a gente consiga se abrir e expor as nossas dores diante de Ti, para que a gente possa viver o processo de cura e libertação na nossa vida. Não é necessário viver de forma isolada. Não é necessário viver de maneira depressiva. A gente sabe que a depressão está aí, as crises de ansiedade estão aí, mas não é necessário viver dessa maneira, porque servimos um Deus que transforma e que liberta, Senhor. Que essa noite, Senhor Jesus, haja encontros transformadores, Pai. E que esses encontros transformadores, Senhor Jesus, seja revelado ao mundo, porque nós somos chamados para contar, nós temos uma missão como dessa mulher. Um dia eu me encontrei contigo e o Senhor transformou a minha vida, Pai. E eu sei que o Senhor continua transformando dia após dia, mas que o mundo saiba que existe um Deus verdadeiro, vivo e fiel, com poder transformador para curar todas as dores. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dás o Senhor de beber dessa água da fonte da vida, Jesus. Sacia
nossa sede, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, mas tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.
és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. És o nosso Salvador. Santo, santo, maravilhoso e poderoso. Santo Deus, vamos neste momento elevar a Deus uma oração em favor da oferta, em favor do dízimo, em favor de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa tarde. Senhor Deus, todo poderoso e maravilhoso, Senhor, entregamos a Ti as nossas vidas, Pai. Estamos aqui na Tua presença, Senhor, buscando cada vez mais, Senhor, estarmos próximos de Ti, Senhor, estarmos junto a Ti, Pai. Senhor, meu Deus, abençoe neste momento a cada um que estará aqui trazendo a sua oferta, o seu dízimo, Pai. Senhor, que os celeiros dos teus filhos, Senhor, se encheram da tua presença, da tua glória, Senhor, de bênçãos e bênçãos, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a vida dos teus filhos, o seu trabalho, Pai, a sua casa, a sua família. Ó Senhor, que nunca nada lhes falte, Pai, mas que o Senhor seja sempre, Senhor, a provisão da vida dos teus filhos, da casa dos teus servos, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é o que eu lhe peço hoje e sempre, Pai. Aleluias. Amém. Amém. Neste momento você pode ficar à vontade para trazer aqui sua oferta, o seu dízimo. Na sua poltrona encontra-se envelope e também encontra-se o QR Code caso você precise fazer transferência. Você que nos assiste de casa também está sendo projetado para você os nossos dados bancários. Fique à vontade e vamos continuar adorando ao nosso Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçarás, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas,
fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Maneira do Evangelho alcançar o nosso coração. Não trata-se apenas de movimentos que cativam o nosso emocional. As letras das canções que são apresentadas na Igreja do Senhor possuem uma didática que comunica a palavra tal como foi ministrada. E a gente precisa internalizar aquilo que a gente escuta. Porque do mesmo modo que o Espírito usou a missionária Anne para falar conosco, curando nossas feridas, Deus também cura através da canção, acredite. Ouça Deus tratando você. Ouça Deus tratando você através da letra dessa canção. Ouça. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape. Vamos com força, vamos cantar com alegria. Deus já é com fé. Um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que guarda no alto, não tema sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Levanta sua mão assim, meu irmão. Levanta tua mão assim comigo, no gesto de fé. Na igreja, a fé tem relação com a imaginação. Levanta tua mão e imagina Jesus tocando na tua mão, resvalando na ponta dos teus dedos. Abençoa, meu Deus, cada vida cujas mãos, por um ato de fé, estão estendidas. Querido Deus, faz essas pessoas sentirem o teu toque milagroso. Faz elas entenderem que o caminho está sendo aberto. Faz elas ouvirem a determinação do Senhor, declarando vitória em meio às lutas. Faz elas enxergarem a tua providência, Senhor. Querido Deus,
Traz cura para os feridos da alma. Faz milagre acontecer nos desesperançados. Levanta o caído, meu Deus. Recompõe as forças do cansado. Multiplica as forças daquele que não tem vigor. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor, impetra a tua bênção. Louvado seja Deus, aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você desejar, não é obrigado. Eu vou convidar você a aplaudir Jesus glorificando a Deus. Vamos lá? Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, por favor. Obrigado, equipe do Ministério Louvor. Estar na presença de Deus é cativante, dá vontade da gente não sair mais. Mas por um compromisso litúrgico, a gente precisa finalizar a nossa celebração, para que tenhamos desejo de estar aqui semana que vem novamente, dando sequência à série Fale aos Outros. Toda semana vamos abordar sobre um personagem bíblico que teve a experiência com Deus e a compartilhou com outras pessoas. E o que esses personagens e aquilo que eles fizeram tem a ver conosco. A palavra de Deus tem aplicação universal e atemporal para todas as pessoas em todas as épocas. Então você não deixe de participar. Semana que vem nós temos uma palavra para a sua vida. Eu conto com você aqui, você de casa também. Não deixe de ativar o sininho. Nossa igreja tem celebração híbrida e você pode fazer parte aqui da nossa caminhada. Antes da gente finalizar, eu gostaria de pedir licença a todos para dizer algumas palavras que estão relacionadas ao processo de sermos igreja. Não à toa, na Bíblia, ninguém pode servir a Deus de maneira isolada. Na Bíblia, todo crente em Jesus está conectado à igreja. Esse negócio de igreja é para valer, isso é sério. Dizer que vai servir a Deus sozinho, me desculpe, a gente respeita, mas não é bíblico. E a igreja tem uma beleza que você não encontra em nenhum lugar. É a sua maneira de existir. A igreja, ela deixa um legado de geração em geração. O Espírito vai levantando pessoas para atuar no reino, de acordo com o dom que recebe. A gente vê a igreja para celebrar, é verdade, a gente sente a presença de Deus, a gente é abençoado, mas a gente também vê a igreja para servir. Ninguém aqui é visto como cliente. Eu não estou olhando aqui para uma clientela. Aqui não é um balcão de serviço. Reino de Deus tem muito mais a ver com servir do que ser servido. Por isso que Jesus falou, coisa melhor é dar do que receber. E a gente precisa chamar a atenção que cada pessoa tem um dom de Deus. Dom, às vezes, de trabalhar nos bastidores e, às vezes, de liderar, de trabalhar na linha de frente. E eu quero tratar aqui de maneira pontual, objetiva, sobre essa segunda parte. Pessoas que são vocacionadas para liderar a igreja. A missionária Anne acabou de pregar aqui. Eu vou convidá-la a vir aqui à frente, porque senão o pessoal de casa, vem com o seu esposo Adriano, de maneira bem rápida, se puder. O pessoal de casa também ouvir esse testemunho, porque eu já vou fazer a segunda etapa da minha fala. A missionária Anne e o seu esposo Adriano, eles sempre serviram a Deus numa das nossas igrejas, igreja importante da nossa convenção regional, da qual eu sou superintendente pela graça de Deus, de São Vicente. Apesar de nunca ter sido pastor em São Vicente, para quem não sabe, eu sou responsável à distância de São Vicente. Tem um pastor lá, sempre tem um pastor lá, mas eu acompanho os trabalhos e eu sempre vi a missionária e o Adriano envolvido na igreja. E Deus me fez entender que eles tinham vocação para servir na linha de frente da igreja. E para eles serem preparados para servir na linha de frente, tem que ter duas coisas. Primeiro, vocação. E segundo, não menos importante, paixão.
tem que ter fogo nos olhos. Eu costumo falar aqui, para quem serve na igreja, faca nos dentes. Tem gente que tem vocação, mas falta paixão. Falta paixão pela obra, pela igreja, pela promessa. Não é, irmã Dante? Promessa é promessa, não é, irmão Dante? Ficou marcada essa frase, viu? Paixão pela promessa. E o Espírito foi aquecendo o meu coração, até que um dia, conversando com minha equipe, diretoria regional, convidamos alguns casais para fazer um seminário teológico. Acho que foi em 2021 que eu conversei com a Anne e o Adriano. Ou 2021 ou 22, não me recordo agora, não me recordo. E os convidei para fazer um seminário teológico. Eles serviam em São Vicente. Começaram a estudar curso de teologia, começaram a entender um pouco mais de reino, serem capacitados. E Deus confirmou tudo aquilo que eu tinha percebido. Foram chamados para liderarem uma igreja da Baixada Santista, chamada Mongaguá, conhecida como Agenor de Campos, no litoral sul. Não bastasse começar a liderar os jovens da convenção, Deus viu o potencial, como Deus deu para eles uma outra igreja, a igreja de Santos também, um projeto está sendo plantado na principal cidade da Baixada Santista, e a missionária Anne se tornou também secretária da convenção regional. É minha companheira de trabalho. Como Deus faz as coisas, né, Anne? Em tão pouco tempo, 4 anos aí, 3, 4 anos, como Deus trabalha. É uma satisfação, Anne. Eu precisava colocar você aqui à frente, não é para exaltar, você sabe, você me conhece, mas dizer que isso é processo do reino. Não é, a igreja não existe por causa do pastor Wilber, tem outras pessoas que são levantadas para servir. E o mesmo que aconteceu com eles, eu peço licença a vocês para descerem, o Espírito Santo agora, numa nova turma de seminário teológico, colocou no coração da diretoria, da qual a Anne faz parte, trabalha comigo na convenção, para indicarmos 5 casais para fazer o mesmo curso teológico. Casais que a diretoria viu vocação e viu paixão. E eu quero apresentá-los aqui para quem nos assiste e para a igreja aqui. Márcio e Jenes, vem cá, por favor, aqui à frente. Casal que serve a Jesus ali na Promessa Santos. Casal apaixonado pelo reino. Vem cá, Elisângela e Alexandre, por favor. Casal que serve a Jesus lá, na primeira igreja de São Vicente. Na igreja da Vila Margarida. É Vila Margarida ou Avenida Margarida? Vila Margarida. Vem cá, Sabrina e Diego. Depois vocês vão conhecer a Sabrina aqui no pós-culto. Ela tem um sorriso parecido com o da Juslaine. É a Juslaine do Rio Branco, da segunda igreja. A Juslaine já está rindo ali, irmã. Eu vou te apresentar a Juslaine, né? Um sorriso bonito, de gente simpática, feliz da vida. Diego e a Sabrina servem a Jesus na Promessa Rio Branco, que é a segunda igreja de São Vicente, a segunda igreja que foi plantada em São Vicente. Quero convidar também 2 casais que congregam nessa igreja, que estão nesse time aqui de estudos. Presbítero Andres e diaconisa Lislane. Vem cá, por favor. E irmão Rodolfo e irmã Jéssica, por gentileza. Porque quem está em casa precisa ver vocês. Por favor, Jenes, o palco é pequeno, não cabe. Nosso altar aqui é pequeno, não cabe tanta gente assim, né? Então, irmãos, para essa safra de novos estudantes de teologia, tem esses irmãos aqui, que o Espírito Santo colocou no coração da diretoria. Eles estarão estudando durante o período de 2 anos, um curso EAD, à distância, semipresencial. E eu quero, nesse momento, em nome da convenção regional, da qual eu, pela graça de Deus, presido, orar a Deus, com minhas palavras, para que vocês deem sequência à Igreja Adventista da Promessa, com o amor e vocação que o Senhor lhes tem dado. Outras pessoas serão chamadas, porque novos cursos virão, não dá para a gente mandar todo mundo ao mesmo tempo, mas sintam-se honrados. Teve o tempo da missionária Anne, com o Adriano e outros casais que já estão servindo. Agora é o tempo de vocês estudarem. Honrem com amor, porque quem nos assiste pode ser que seja o próximo, da próxima leva de estudantes. Honrem esse momento. Se vocês estão sendo escolhidos é porque viram vocação em vocês. Escutem essa de novo. E paixão pelo reino e pela promessa, porque como diz a ovelha de Cristo que eu cuido, Dante, promessa é promessa. E tem que amar a igreja para fazer parte de um curso como esse. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé, por gentileza, que eu vou abençoar em oração. Eu acho que eu estou fora da tela, né? Fica ruim. Agora estou, Noah. Aqui me pega, Noah? Obrigado. Vamos orar, irmãos, por essa
por esse grupo de irmãos, para Deus abençoá-los nesse período de estudos. Parte deles veio aqui para estudar a igreja, vieram aqui para um compromisso acadêmico, estavam aqui me ouvindo desde 3h45 sobre a igreja, o funcionamento. Eu os apresentei os processos, vão levar aí como valor acadêmico para a vida deles, mas nós vamos orar por vocês, porque sem a bênção de Deus, nenhuma academia surtiria efeito sobre vocês. Vamos levantar as mãos e abençoá-los? Pai, no nome de Jesus, eu oro e os abençoo pela graça e misericórdia de Deus, na autoridade que Jesus nos concede. Eu apresento esses irmãos. São irmãos que foram vocacionados e foram chamados para cumprir uma missão que Deus lhes deu. Que eles honrem, meu Deus, que eles honrem, Senhor, esse compromisso de conhecer a Bíblia de maneira mais profunda. Eles possam servir com alegria enquanto estudam, mas possam te honrar nas igrejas que congregam. Que eles continuem servindo na igreja local. Que jamais falte paixão em servir no reino de Deus. Os abençoe, meu Senhor, ao longo desses 2 anos. E que em breve, meu Deus, eles possam, meu Deus, gerarem frutos. Porque assim a tua palavra diz que aquele a quem o Senhor escolhe e ordena, estes também são escolhidos e ordenados para gerarem muitos frutos, que eles possam frutificar, Senhor, nas igrejas que congregam. Pai, no nome de Jesus, oramos, ó Deus, segundo a tua vontade, como igreja de Cristo, nós os abençoamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles? Obrigado, irmãos. Podem voltar. Vou encerrar o culto agora, meus amados. Peço licença de vocês para a gente poder agora terminar nossa programação. Deus abençoe os meninos aqui que estão servindo a Jesus. Gente que ama a obra de Deus e agora tem essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Terminando o culto, vamos bater aquele papo interessante, tá bom? A Promessa de Taubaté também entende que o pós-culto faz parte do culto. Você não precisa correr. O ar vai ficar ligado, a igreja não vai fechar agora. Os seminaristas vão ficar aqui um tempinho ainda, porque tem um papo comigo ainda para finalizar antes de saírem. Então, fiquem à vontade, tá bom? Para poder depois se cumprimentarem. Curve a cabeça, por gentileza. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nele.